Quinto Elemento, um podcast MSD. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quinto Elemento, o nosso terceiro episódio, um podcast que explora os temas que realmente importam na saúde. No episódio de hoje, mergulhamos num assunto crucial para a prática clínica, mas muitas vezes negligenciado, os tabus associados às doenças crónicas. E desta vez, e porque estamos sempre a inovar, temos a participação da inteligência artificial, como sempre, o nosso Quinto Elemento, mas teremos também plateia presencial e aqueles que nos acompanham via remota através da emissão por streaming. Vamos ainda ter tempo no final para abrir perguntas à nossa plateia, quer aquela que está aqui presente, quer também aqueles que nos acompanham através da página da MSD. Sabemos que o objetivo dos profissionais de saúde é proporcionar o melhor cuidado possível aos doentes. No entanto, existem aspectos sensíveis, como por exemplo a sexualidade, a referenciação multidisciplinar, a atividade física ou a nutrição, que muitas vezes são difíceis de abordar em contexto de consulta, seja por falta de tempo, por desconforto também, ou por falta de recursos. E, por que não, dizê-lo também, de formação específica. São tabus que podem comprometer de alguma forma a qualidade de vida dos doentes e dificultar a adesão terapêutica e que hoje vamos aqui esmiuçar para nos ajudar a navegar nesta complexa realidade e desenvolver novas estratégias e muito mais eficazes. Contamos com o apoio do nosso painel de especialistas, a Cristina Gavina, cardiologista, o Filipe Frois, intensivista e pneumologista, o Hugo Rodrigues, pediatra, e a Mónica Nave, oncologista médica e, claro, o quinto elemento, a inteligência artificial. Juntos vamos explorar a importância de quebrar o silêncio em torno destes temas e discutir as melhores práticas para abordar estas questões com os doentes, partilhar também ferramentas e recursos que permitam de alguma forma encetar aqui uma nova abordagem holística e mais centrada no doente. Preparem-se para uma conversa franca, informativa e, acima de tudo, muito orientada para a melhoria dos cuidados de saúde. Sejam todos bem-vindos. Eu acho que vamos começar aqui pelo básico. Quinto elemento. Quantas doenças crónicas são conhecidas? Não há um número exato de doenças crónicas, pois a classificação pode variar e novas condições são identificadas com o avanço da medicina. No entanto, algumas das mais conhecidas incluem diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, artrite reumatoide, asma e doenças inflamatórias intestinais. Estima-se que existam centenas de doenças crónicas. Eu fiz esta primeira pergunta porque é uma pergunta que nos vai acompanhar durante muito tempo e vai ser transversal aqui ao nosso episódio. Mas vamos começar efetivamente pelo básico. E o básico é confiança. A confiança é o elemento base de qualquer relação e não é diferente na relação médico-paciente. E por isso vou aqui lançar uma outra questão ao quinto elemento. Quais são os principais obstáculos, quinto elemento, à construção de uma relação de confiança entre médico e doente, especialmente em contexto de alta pressão assistencial? Os principais obstáculos à construção de uma relação de confiança entre médico e doente em contextos de alta pressão assistencial incluem a falta de tempo nas consultas, que pode levar a uma comunicação menos eficaz, e a sobrecarga de trabalho dos profissionais, que pode afetar a sua disponibilidade emocional. Além disso, a falta de continuidade nos cuidados, o acesso limitado a recursos e a pressão para atingir metas podem também prejudicar a relação. Ora, muito bem. Vou começar já aqui pela Mónica à minha beira, porque quando eu perguntei, aqui por uma pergunta genérica, na identificação de doenças crónicas, a inteligência artificial deixou de fora as doenças oncológicas. Não deve ter gostado muito desta resposta, não é? Não, achei curioso, porque de facto acho que não faz sentido. Acho que cada vez mais na comunicação que nós oncologistas temos com os nossos doentes oncológicos, tentamos e passar a imagem de facto que o cancro é uma doença crónica. Seja a doença que é tratada com intuito curativo, mas que obviamente tem que ser acompanhada durante muito e longo tempo, porque mesmo a doença com maior probabilidade de cura tem sempre um risco de recaída e, portanto, estes doentes acabam por
por se tornar doentes crónicos nas nossas consultas, de certa forma, e depois, obviamente, a doença avançada, ou a doença metastática, é uma doença crónica, em que, felizmente, nos últimos anos assistimos, em virtude do desenvolvimento do conhecimento da doença, desenvolvimento de novas terapêuticas, a uma evolução que permite estes doentes viverem muitos anos, e repito e sublinho a palavra anos, com doença avançada. E, portanto, de facto, não percebo o que é que está por trás desta resposta do quinto elemento. Mas vamos continuar, Mónica, a propósito da relação de confiança com o paciente, porque termos oncológicos nunca são fáceis. Como é que se estabelece essa relação de confiança com o paciente quando, e imaginemos aqui o pior cenário possível, se está perante um paciente e não há boas notícias para lhe dar, e há alguns planos de tratamento, ou pode não haver qualquer plano de tratamento? Eu vou começar de outra maneira. De facto, é como em qualquer outra área da medicina, também na oncologia, a relação médico-doente é fundamental para o sucesso da relação terapêutica. Depois, no seguimento do que eu acabei de dizer, sendo o cancro, na minha perspectiva, uma doença crónica, seja nas várias vertentes, volto a dizer, de tratamento com intuito curativo, seja em tratamento paliativo, isto é uma relação longa, não é? E há uns tempos a fazer uma pesquisa acerca exatamente da relação médico-doente, porque o objetivo era falar acerca da comunicação em oncologia e da importância da comunicação e do saber comunicar na relação médico-doente à oncologia. Lembro-me de ouvir um depoimento de uma doente que dizia qualquer coisa do género: a relação entre um médico e um doente é como um casamento. Não vamos sempre concordar em tudo, vamos ter momentos em que vamos divergir, enfim, em que vamos até discutir dentro daquilo que a discussão tem de bom, mas há aspectos fundamentais desta relação, exatamente, e a própria doente falava neles, que são o respeito mútuo, não é? Meu em relação ao meu doente, mas também do meu doente em relação a mim, a confiança e a entrega, ou seja, não basta nós médicos sabermos muito, temos que o aplicar corretamente e saber transmitir ao nosso doente. E já lá vamos à comunicação, que essa vai ser uma das minhas partes favoritas. Hugo, como é que é um desafio acrescido, não é? Criar esse processo de empatia, essa confiança com crianças até aos 18 anos. Nós temos vários processos de ganho de confiança ao longo deste trajeto. Não são só as crianças. Sim, porque começa pelos bebés e aí é fácil, tirando ali entre 1 ano e os 2, que é assim um bocadinho mais difícil, porque eles estranham mais e resmungam um bocadinho mais connosco, mas é fácil. E depois eu diria que na idade pré-escolar, idade escolar, é fácil criar aqui uma relação simpática com as crianças. As crianças são naturalmente sociáveis, naturalmente abertas a relacionamentos novos e, portanto, é fácil. Aqui o trabalho é mais com os pais de criar, e acho interessante esta comparação com o casamento, porque em relação à pediatria, obviamente que temos muitos conselhos que são dados, muitos aspectos da consulta que são subjetivos e que carecem de uma particularização grande em relação àquela família, e há sempre várias opções, e daí tem que haver muito mais cedência até nesta discussão do que noutras especialidades, provavelmente. Cedência no sentido de ouvir mutuamente e ir encontrando o caminho melhor para aquela família. E depois chega a adolescência, temos um novo desafio, que é conquistar o adolescente e manter a confiança dos pais, porque a certa altura é muito frequente na adolescência, não estou a mandar nenhum recado, mas a certa altura temos momentos em que os adolescentes estão naturalmente mais afastados dos pais, em que é preciso, às vezes, um profissional de saúde, um médico, ajudar ali a servir de pêndulo, de negociador, e portanto tem que se manter a confiança com os pais, ganhar a confiança com os adolescentes, introduzir outro dado novo, que é a confidencialidade do que é conversado a sós com os pais, com os limites que estão estabelecidos e que nós devemos conhecer e explicar também, e portanto tudo isto é um processo contínuo e que eu diria até que não se fecha aqui aos 18 anos, depois vai recomeçar quando estes adolescentes vêm com os filhos
quando se transformam em adultos e vêm com os filhos à consulta, e portanto temos o recomeço. A vida do pediatra é muito cíclica, portanto nós temos muitos ciclos a encadear-se uns nos outros, portanto é interessante. Antes de passar a palavra à Cristina, queria fazer aqui outra pergunta ao quinto elemento. Quinto elemento, a sociedade civil hoje tem mais ou menos literacia em saúde? A literacia em saúde na sociedade civil tem vindo a aumentar, em parte devido à maior disponibilidade de informação e ao acesso facilitado à internet. No entanto, ainda existem desafios significativos, como a qualidade variável da informação disponível e as desigualdades no acesso à educação. Cristina, esta literacia, muito acesso, mais acesso não significa propriamente conhecimento, mas a verdade é que a medicina caminha num sentido quase de decisões partilhadas, em que os doentes são muito mais chamados a participar nas decisões médicas. Isso vem complicar o vosso trabalho enquanto clínicos. Eu diria que não vem complicar, vem até provavelmente facilitar o nosso trabalho. O único problema que eu acho que nós aqui enfrentamos, que é o principal, são as fontes de informação. Essas são realmente as maiores barreiras àquilo que pode ser a nossa comunicação com os nossos doentes dentro desta relação de confiança que queremos estabelecer, em que claramente há uma assimetria de informação, nós temos muito mais informação do que aquilo que o doente tem e nós temos a consciência disso. Queremos diminuir essas assimetrias para que as pessoas possam tomar decisões que sejam informadas e que, portanto, dentro daquilo que são as suas capacidades de compreensão e a sua literacia em saúde, que nós também conseguimos mais ou menos apreciar daquilo que é o contexto desta pessoa, no contexto da sua família, da sociedade em que está incluída, nós precisamos efetivamente de conseguir-lhes transmitir alguma informação para os ajudar a tomarem decisões que nós não podemos tomar por eles. Porque isso era o que nós assumir fazíamos. Compromissos, não é? É indiscutível. Porque essa é provavelmente a chave da boa relação médico-doente. É nós conseguimos comprometer as pessoas com aquele plano que lhes estamos a propor. Isto é, tem que haver, não só do nosso lado, uma tentativa de explicar aquilo que estamos realmente a propor e qual é o plano que temos para uma determinada abordagem, seja ela mais preventiva ou curativa, porque aqui também temos que considerar que não estamos só a falar de pessoas doentes, também estamos a falar de pessoas saudáveis que queremos prevenir a doença. E quando eu proponho... E cada vez mais será sim. essa a tendência, não é? E o problema é que eu, quando proponho uma alteração de estilo de vida, eu tenho que ter esta noção, não é? Que do outro lado está uma pessoa que vai ter que perceber porque é que vai mudar uma vida que acha que está muito bem, porque eu lhe estou a dizer que depois vai ter um risco acrescido. Imagino, tem uma pessoa pela frente com uma vida sedentária. Não, a partir de agora vai ter que fazer caminhadas diárias. Não. E uma pessoa que acha que está ótima, não é? A maior parte das vezes, vamos imaginar, um tipo de 40 anos vem à consulta, obviamente não está à espera que alguém lhe vá dizer que vai ficar doente. Quer é continuar a vida dele, não é? Portanto, é preciso nós conseguirmos aqui encontrar um equilíbrio, mas o problema principal está nisto, nas fontes de informação com que as pessoas já chegam à consulta. E essas fontes de informação muitas vezes não são credíveis, não são fiáveis, e é muito mais sexy as coisas que estão na internet que de grandes influencers. Eu sinto uma enorme empatia com todos vós, porque sempre falamos de fontes de informação. Eu juro que sinto as vossas dores. Isso leva-nos a uma pergunta que para mim é fundamental e que deixei propositadamente para o Filipe. Qual é o papel da empatia e da comunicação não verbal na construção de uma relação terapêutica eficaz? E como é que se treinam essas competências? Olha, isso tudo perguntas excelentes. Não sei se a resposta é tão boa como a pergunta. Será melhor, certamente. Indiscutivelmente. A empatia é indispensável na relação médico-doente. Eu diria que a relação médico-doente tem 4 grandes pilares. Indiscutivelmente faz parte da nossa missão de sermos médicos. A relação médico-doente faz parte da nossa missão. Assenta indiscutivelmente na confiança e assenta no envolvimento que nós temos capacidade de gerar com o outro. Só há envolvimento com empatia. E até, também já agora, dando um bocadinho a devolução à Liliana, isto tudo assenta também em modelos comunicacionais eficazes. Claro. Não há qualquer dúvida. Eu diria que modelos comunicacionais eficazes e em verdade. Só há confiança com honestidade, verdade. Honestidade. Ser genuíno. E, quer dizer, uma pessoa eu não confio numa pessoa que não é honesta, como é lógico. E, portanto, a confiança pressupõe transparência, entrega, verdade. E isto tudo relaciona-se com muito daquilo que já foi dito anteriormente. Nós queremos, por exemplo, aumentar a literacia e a capacitação da população através
de fontes credíveis, a melhor fonte credível são os profissionais de saúde devidamente atualizados através da relação médico-doente que transmitem essa informação. Mas falta saber se há tempo para isso tudo. Eu até diria mais. A inteligência artificial identificou alguns fatores de problemas na relação médico-doente e já agora nós estamos tão atuais, agora até vou fazer aqui uma ligação, que saiu, salvo erro, no sábado, uma notícia sobre o Instituto Nacional de Estatística, sobre o consumo e os recursos de saúde em Portugal. E nós temos, não sei se sabem, 23,1 milhões de consultas em 2023 em Portugal. Isto dá 2,3 consultas por português por ano. Eu nem sei qual é a métrica padronizada que nós podemos tirar aqui. O que é que isto significa? Que a relação médico-doente constrói-se essencialmente no ato médico mais importante que nós temos, que é a consulta. Porque nós temos, de acordo com os dados que vinham no público, 8 milhões de idas aos serviços de urgências, temos, não vem lá, mas eu tenho mais ou menos este número, é cerca de 1,5 milhões de internamentos todos os anos, e temos 23,1 milhões de consultas. O ato médico, a relação médico-doente, assenta sobretudo naquilo que é mais frequente, a consulta com o doente. Há famílias que não se veem tantas vezes por ano. Vou só pôr aqui a minha colherada, só por causa de uma coisa. Eu acho que nós estamos muito focados nesta coisa da relação médico-doente e se calhar temos que falar mais da relação entre o doente e a sua equipa de saúde. Porque o panorama efetivamente está a mudar, ou seja, o paradigma já não é só o médico, é o médico, o enfermeiro, toda a equipa, os nutricionistas, e na oncologia médica, por exemplo, isto é particularmente verdade, e na pediatria. Com o enfermeiro, por exemplo, o conceito de Nurse Navigator é um conceito que neste momento está a implementar-se mesmo em Portugal na prática clínica da oncologia e, por exemplo, no que diz respeito na avaliação da compliance dos doentes à terapêutica oral, o papel do farmacêutico, e neste momento a maior parte dos serviços de oncologia já tem consultas de farmacêutico para avaliar, nomeadamente a compliance. Portanto, eu concordo, de facto, a equipa multidisciplinar é fundamental, mas uma equipa multidisciplinar tem que ter uma liderança. Sem dúvida. Sim, claro. E essa liderança tem que ser médica. Sim. E, portanto, quando nós falamos nesta equipa multidisciplinar, que é cada vez mais importante, até porque, indiscutivelmente, há todo um conjunto de atividades que não são do nosso domínio, nem o nosso tempo pode ser muitas vezes utilizado numa forma para fazer isso, nós temos que ter uma liderança médica que estabelece a relação de confiança centrada no doente. Tenho uma última pergunta para vocês. Ao preparar o nosso podcast, fui perguntar a alguns alunos de medicina se efetivamente tinham formação de consulta, se existia formação específica, como lidar com situações de conflito, desacordo. E disseram-me que sim, que há, mas que, eu vou citar, não faz grande diferença. Existe, mas regra geral é uma questão de bom senso. Isto é um desafio para vocês, como mentores e promotores de uma nova empatia, uma nova abordagem de consulta. Diga lá, Filipe. Então, fazendo agora Fazemos o trajeto ao contrário. Porque é que serve nós termos uma noção de qual é o ato médico mais importante, e neste caso serão 23,1 milhões de consultas que foram administradas em 2023, precisamente para realçar a importância da formação pré-graduada, pós-graduada e contínua em relação à consulta. Indiscutivelmente, nós temos que ter formação muito específica para o ato que vai nos ocupar mais tempo e com o qual contactamos mais vezes o nosso doente. E essa formação tem que começar, muitas vezes, em literacia e capacitação logo nos bancos de escola, evoluir por uma forma mais direcionada durante a formação médica pré-graduada, ter depois um complemento pós-graduado e ser um processo contínuo de aprendizagem. E, portanto, se não há formação, é uma realidade que nós temos que corrigir. Eu até lhe vou dar um exemplo. Eu aqui há uns anos tive responsabilidades no Centro de Formação Profissional do meu hospital. Eu organizei um curso de más notícias. Como dar más notícias? O único médico que assistiu fui eu. Quem dá as más notícias, digamos, do falecimento, no meu serviço são médicos. Ninguém foi. E, portanto, nós nem sequer... Se calhar foi uma formação antes do tempo. Não, nós nem sequer percebemos a importância de termos formação. Nós estamos num nível ainda mais básico. Um nível é ter formação e o primeiro nível é ter consciência da importância de ter formação.
Diga que Eu acho que sim, porque nós, por acaso, na minha unidade local de saúde, nós tivemos há relativamente pouco tempo formações específicas em gerir conflitos, em sabermos dar más notícias, todas estas coisas que nós falamos, porque foram identificados pelos profissionais de saúde como sendo áreas onde nós precisávamos de maior treino. Nós não temos treino de comunicação, esta é que é a verdade. E mesmo nas faculdades, onde eu acho que estão a começar a dar os primeiros passos, e muitas das coisas que se fazem até são muito de roleplay, e inclusivamente começa-se a gravar a consulta para que eles próprios possam verificar que postura é que têm, que postura é que têm. Não são todas as faculdades, mas há muitas faculdades a fazer isso, que dá-lhes realmente um insight sobre como é que se comportam no momento. Eu acho que nós precisamos de muito mais formação, porque lá está, nós temos um tempo muito apertado para fazer a consulta, mas temos que ser extremamente eficazes nesse momento. E há uma coisa que eu também acho que nós temos que gerir, que é a nossa própria frustração. Isto é, nós médicos sentimos frustração pela tal dita pressão assistencial, que estávamos ainda há bocadinho a falar, e também sentimos frustração quando estamos a falar de doenças crónicas. Porque as doenças crónicas são doenças que nós não resolvemos e nós estamos formatados para resolver. E, portanto, estas são coisas que efetivamente nós conseguimos prolongar, melhorar a qualidade de vida e a quantidade de vida, mas a doença não desaparece. E, portanto, essa frustração, que é quando o doente vem à minha consulta, por exemplo, com insuficiência cardíaca, e eu pergunto, então como é que se sente? E ele diz-me, doutora, continua-me a cansar e tal. Essa coisa, não é? Uma pessoa às vezes pensa, bolas, pá, mas não há dia que ele chegue aqui e diga que está bem. É que estas coisas são importantes, porque nós estamos a olhar para o relógio, temos pressão, temos outras pessoas lá fora, e nós precisamos de saber comunicar sem transmitir esta frustração, esta irritação pela pressão, e sermos realmente suficientemente eficazes em passar uma informação que tem que ser a tal informação credível, honesta, e que tem que ser também uma coisa que seja motivadora. Ou seja, porque a pessoa tem que sair da consulta com vontade de fazer alguma coisa para melhorar. Isto é difícil, isto realmente não é uma coisa fácil. Em termos da área médica, eu acho que nós temos duas grandes armas, indiscutivelmente. Por um lado é o conhecimento, e as faculdades estão muito centradas na parte do conhecimento, e se calhar a parte do conhecimento é mais fácil, porque hoje em dia, com a disponibilidade, diria quase infinita de informação, nós só não temos conhecimento mesmo da nossa área específica se não quisermos ou se não soubermos procurar. E depois é a comunicação. E a comunicação deve ser treinada, deve ser assente em algo que eu diria que tem de ser repensado nos estímulos da infância, que é a inteligência emocional, porque nós trabalhamos muito a inteligência académica, se quisermos dizê-lo assim, e falta a inteligência emocional. A inteligência emocional, a vitamina D da população e a empatia. Mas a questão da inteligência emocional... Que faltam à população. A questão da inteligência emocional é muito importante. Eu saber reconhecer em mim e nos outros as diferentes emoções. Sim. E saber despertá-las. Um bocadinho o que a Cristina estava a dizer. E se nós não treinarmos isto, parece que não temos tempo, porque as coisas vêm todas de forma artificial. E isto tem de ser treinado obrigatoriamente. E eu, aqui em relação à comunicação, acrescentava um outro pilar, e se calhar puxando a brasa à minha sardinha, que tem a ver com a comunicação fora dos consultórios, que é uma obrigação médica, a comunicação digital. E nós não podemos ficar... Falamos, o pediatra está 24 sobre 24. Não é só isso, nas redes sociais. Sim. Nós não podemos criticar e estar constantemente, feito velhos do Restelo, a criticar que as pessoas vão à internet buscar informação e nós não estarmos lá para dar. Porque se nós não estivermos lá para dar essa informação, alguém vai dar por nós. Mas isso ainda é uma transformação do setor profissional, diria eu. Eu acho que nós não temos tempo nem vontade. E temos algo que eu acho que vai ao encontro também do que o Filipe disse há bocadinho. É que o consultório é a nossa zona de conforto. No consultório nós temos claramente os papéis bem definidos. Na internet não temos esses papéis tão bem definidos, as fronteiras tão bem definidas, e isto causa algum desconforto. Mas seria importante, porque se nós soubermos comunicar bem nos canais certos, provavelmente vamos ter mais tempo para otimizar os 23 milhões de consultas.
Eu acrescento só que uma coisa, eu não vou repetir ideias, eu acho que de facto a comunicação é fundamental e tanto quanto julgo saber, eu acho que ela não é devidamente ensinada e treinada nas nossas faculdades. Mas acrescentava um outro aspecto que é, eu não sei se vocês na vossa prática clínica conseguem fazê-lo, eu sempre que possível tento fazê-lo porque acho que ajuda imenso, que é a preparação da consulta e a preparação dessa comunicação. Ou seja, eu antecipar, isto acontece muito nesta doença crónica que é o cancro, em que o doente vai saber a história de quem está pela frente saber também. a história, saber naquele momento o que é que eu vou encontrar pela frente, o que é que pelo exame de imagem é que eu estou a ter acesso naquele momento e que amanhã eu vou discutir com o doente, o que é que lá está, em que é que eu vou ter que modificar o meu discurso, eu vou ter que dizer também que há um problema, mas que há uma solução e portanto eu acho que isso, obviamente nós falámos e a inteligência artificial identificou a falta de tempo como um problema major na construção de uma relação efetiva médico-doente e também aqui a falta de tempo é notória para preparar esta consulta. Todos portanto, não nós. só, como o Filipe, eu concordo perfeitamente, então numa área como a oncologia, a consulta é fundamental, é uma especialidade eminentemente do ambulatório, não é do internamento, não é da urgência, é da consulta, mas de facto devíamos ter tempo para prepará-la. Nós devemos ter tempo de atividade não assistencial no nosso horário, era obrigatório. Isto acaba por ser assistencial, preparar uma consulta. Mas não clínico. Sim, eu preparar aquilo que vou dizer, estar preparada para aquilo que vou ouvir, está preparada para adequar o meu discurso. Isto tudo se pensa antecipadamente. E de facto, a maior parte das vezes, nas nossas realidades, não temos tempo para fazer. Se tem acompanhamento, se não tem acompanhamento, que tipo de vida é que tem, em que contexto é que se insere. Diga. Eu só gostava de fazer aqui uma pequena interpelação também em relação àquilo que me parece também importante, que é muitas das pessoas neste momento, e isto tem-me acontecido, mesmo quando eu preparo a consulta, já trazem informação que elas foram ver nos seus próprios sites, através do MySNS, têm acesso aos seus meios complementares de diagnóstico. E vêm com um grau de ansiedade inacreditável, porque verificaram aqueles jargões médicos todos e, portanto, chegam à consulta com uma enorme ansiedade. Já foram ver no Dr. Google, não é? Portanto, já vêm com aquelas ideias todas pré-concebidas e destroem-me a consulta. Isto é, quando chegam à consulta, eu tinha aquilo tão planeado para explicar aquilo tão bem, que eles vêm completamente já com ideias feitas relativamente àquilo que pensam que vai ser o que eu lhes vou comunicar. Isto também é uma coisa que nós temos que aprender a lidar e que é preciso perceber se estamos a fazer bem ou mal em disponibilizar informação às pessoas, que é uma informação que é complexa e que não teve a oportunidade de ser descodificada pelo médico. Isso leva-nos, diga, mesmo para terminar. Não, eu acho que isso é uma questão importantíssima. Isso no meu hospital levantou imensas questões, até do ponto de vista ético, porque a informação de facto é do doente, o resultado de um exame complementar de diagnóstico é do doente, mas ele decorre de uma prescrição médica e, portanto, a interpretação daquele resultado devia ser feito no contexto de uma consulta médica, não devia ser feito quem prescreveu. Exatamente. Agora faço-vos uma pergunta, numa sexta-feira à noite em médicos casa. Enquanto pacientes. Há um colega vosso que vos prescreve umas análises. Vocês não abrem as análises para ver, ficam com elas fechadinhas só para ver e analisar no contexto melhor. médico. Nós nem sequer as fazemos. Eu não faço, não fazemos. Esta conversa toda leva-nos a outro tema que já foi aqui várias vezes abordado nestes últimos 28 minutos, que são os indicadores de qualidade da consulta. E sem esquecer que estamos a falar de doenças crónicas e, portanto, e continuamos a falar de tabus. As críticas ainda são muitas vezes vistas como tabus, porque quando se identifica aspectos a melhorar, significa que há qualquer coisa que ainda não está muito bem. E estavam todos lá a tocar. Vamos falar de diagnósticos. Da acuidade do diagnóstico, como é que se avalia o diagnóstico, se está correto, se não está, se os elementos complementares de diagnóstico que foram pedidos foram os corretos e a quem, para além dos elementos de diagnóstico, a terapêutica se é correta e a quem compete esta avaliação de qualidade? Aos serviços. Compete à gestão interna dos serviços. Em primeiro lugar, a questão da acuidade, diagnóstico e de orientação
deve, sempre que possível, assentar em protocolos de atuação clínicos. Cada vez temos mais protocolos feitos pelas próprias sociedades científicas, mas dentro dos serviços deve haver esse cuidado. Muitas vezes até é uma oportunidade para uma participação ativa na formação pós-graduada, em que temos médicos mais novos que vão fazer o seu trabalho de investigação, que vêm com conhecimentos mais recentes, que atualizam, e no fundo essa é uma das mais-valias também de haver formação. A formação pós-graduada não é unidirecional, ou seja, não é apenas dos médicos mais experientes para os mais novos, tem de ser recíproca, e portanto esses protocolos, esse tipo de atualização é muitas vezes trazido pelos próprios internos, e bem, porque no fundo é uma mais-valia para eles, é uma mais-valia para os médicos mais velhos, é uma mais-valia para os serviços e para os utentes. O que falta muitas vezes depois, e eu acho que isto é transversal à maior parte dos serviços, é alguém dentro dos serviços que vá aferir a aplicação do protocolo e depois que se faça uma avaliação dos resultados do protocolo. Mais uma vez esbarramos no tempo, isso é na atribuição de funções e em tempo para executar essas funções. Mas só faz sentido implementar uma mudança se ao mesmo tempo se implementar um programa de avaliação e um programa depois de análise dos dados obtidos. E isso, efetivamente, eu acho que falha em grande parte dos serviços, não sei qual é a vossa opinião, mas esta gestão tem que ser uma gestão das sociedades científicas, mas para uma gestão interna, ou melhor, a informação das sociedades científicas para uma gestão dos próprios serviços e de haver mecanismos de avaliação e com indicadores objetivos. Sim. Filipe. O Hugo falou da sua especialidade própria, da pediatria, é normal. Eu sou um médico de adultos e o que eu posso dizer na minha experiência de adultos é, tirando as patologias que têm reuniões multidisciplinares na consulta, nomeadamente no meu caso oncologia, patologia do interstício, eventualmente hipertensão pulmonar, por exemplo, nas outras não há reuniões multidisciplinares. Não havendo reuniões multidisciplinares, na generalidade da situação em Portugal, eu acho que não há avaliação do que é feito na consulta. E, portanto, a pessoa tem realmente um protocolo, se cumpre o protocolo, se o doente aderiu à terapêutica, se foi feito os passos terapêuticos corretos, nós não sabemos. É isso, não se faz. Não se faz. Deveria haver, mas não se faz. E, portanto, nós estamos nesta realidade que é uma consulta que são 23 milhões, e já agora levanto outra questão aqui. O facto de eu fazer 100 consultas, por exemplo, no mês, sou pior médico do que um colega meu que faça 500 consultas no mês? Como é que a gente responde a isto? E sobretudo como é que se comparam esses dados de forma justa e transparente, não é? Eu até diria mais, nós cada vez mais Faltam aí falamos muitos conceito indicadores da atividade centrada no doente, nós na consulta temos a consulta centrada no número, porque tudo é apresentado como fizemos mais consultas, fizemos mais internamentos, e há efetivamente essa fizemos pressão, mais da apresentação de resultados. cirurgias. E uma pessoa diz assim, eu vou-lhe dar um exemplo, no meu hospital faz cirurgia à tiroide. Há anos que eu estou lá que fazem cirurgia à tiroide. Eu no outro dia perguntei ao cirurgião, vocês ainda têm pessoas para a tiroide para operar? Pá? Vocês já não acabaram com todas as pessoas? Ainda há pessoas, é que vocês operam tanta gente, como é que ainda há tanta gente que precisa de ser operada à tiroide? E às varizes, não é? Quer dizer, coisas simples. Vesícula, um dia destes há pessoas a tirarem 2 vezes a vesícula. Presumo eu. Quer dizer, então, ninguém avalia, um dia destes é possível regenerar e criar uma segunda vesícula, quem sabe? Mas nós não avaliamos a indicação, se foi feita a marcha diagnóstica correta, a necessidade do procedimento, se foi feita a intervenção terapêutica adequada. Nada disto, na maior parte dos casos, é avaliado. E por isso é que nós temos que passar da métrica numérica para o doente. A avaliação de resultados vai ser fundamental. O nosso problema neste momento é que nós temos sido avaliados por produção, que é aquilo que é mais fácil. É assim, o número de cirurgias, o número de consultas. É objetivo. É uma coisa super objetiva e que supostamente, em teoria, reflete acesso. Isto é, se fizermos muitas consultas, estamos a dar muitas oportunidades a que as pessoas acedam à consulta. E depois esbarramos com outros problemas. Por um lado, vamos imaginar, a pessoa até vem rapidamente à consulta, mas depois não tem um meio complementar de diagnóstico, vai-me demorar meses a pedir um meio complementar de diagnóstico que responde à questão que eu coloquei na consulta, à hipótese diagnóstica que eu levantei na consulta. Da mesma forma, a segunda consulta vai-me demorar meses, ou seja, eu não resolvi problema nenhum. Eu transferi dos cuidados de saúde primários para os cuidados hospitalares um problema, o problema mantém-se, a pessoa pode ter o mesmo mau resultado
E nós estamos todos a achar que estamos a fazer um excelente trabalho. Ou seja, porque nós não temos sido capazes de medir os resultados, que é perceber, ok, muito bem, eu trato pessoas com doença cardiovascular, vamos ver qual é a mortalidade por infarto na minha área, vamos ver qual é a taxa de reinternamentos, vamos ver quantas pessoas é que vão faltar ao trabalho porque tiveram um evento cardiovascular, vamos ver coisas concretas que afetam a vida do dia-a-dia e que impactam os cuidados de saúde, nomeadamente em termos financeiros. Essas coisas, porque são mais difíceis de medir, não estão a ser feitas. E pelo contrário, põe-nos pressão para fazer coisas que provavelmente não são aquelas que nós precisamos de fazer. Porque, por exemplo, muitas das coisas que nós fazemos, nós podemos substituir por outro tipo de comunicação. Se nós abrirmos canais de comunicação, por exemplo, com os cuidados de saúde primários, muitas pessoas não precisam sequer de vir à consulta hospitalar. Não é obrigatório. Mas os hospitais precisam disso, porque precisam de ter os números para mostrar a produção. E cumprir os contratos de programa. Tal e qual. E isso é que isso é o problema. Ordenado. E esse é o problema. Porque o que é que eu quero? Eu quero é garantir que aquele indivíduo que me consultou vai ter uma resposta célere, que vai ter efetivamente menos probabilidade de ter um evento, de ser internado, de ter uma complicação, vai viver melhor e mais tempo. Mas na realidade aquilo que me pedem não é isso. Imagino na área oncológica, Mónica, que eu vi essa reação, essa expressão corporal de comunicação não verbal. Quando começou a falar, de facto, e depois o Filipe voltou a referir isso, a área oncológica é uma área que assenta muito em protocolos de atuação, quer em termos de diagnóstico, quer em termos terapêuticos, muito bem definidos e validados internacionalmente, que depois é outro problema, de maneira que aquilo se aplica à realidade portuguesa, mas é o que temos e pronto. E portanto, nesse aspecto eu revejo mais naquilo que o Hugo disse, mas de facto é fundamental avaliar os outcomes, os resultados daquilo que andamos a fazer. Há uns anos atrás, que não se faz, há uns anos atrás na área do cancro, em relação aos tumores do testículo. O tumor do testículo é um tumor com uma taxa de mortalidade muito baixa, portanto uma taxa de cura muito alta no mundo inteiro, no mundo, enfim, ocidental inteiro. E alguns investigadores portugueses foram olhar para os outcomes em Portugal, uma doença relativamente rara e, portanto, é fácil de olhar para os números. E a nossa taxa de mortalidade estava muito acima daquilo que era o expectável. E isto fez com que, na altura, pelo menos no papel, se delineassem estratégias que passavam muito pela referenciação para centros especializados no tratamento desta doença, destes doentes, para tentar melhorar. Também não sei se, entretanto, as medidas implementadas resultaram no que quer que seja. Mas, de facto, isto foi feito e percebeu-se que não estávamos no bom caminho. Portanto, isto devia ser generalizado. Muito rapidamente, Cristina, que o nosso tempo voa. Vou só fazer aqui um parênteses, porque nós estamos a falar de doenças crónicas. E só para compreender que o que nos é pedido é muito primeiras consultas, aumentar as primeiras consultas, diminuir as segundas consultas. É preciso compreender que os doentes crónicos vão precisar de segundas consultas, vão precisar de seguimento. E para falar nisso, isto leva-nos já à minha próxima questão, que é: qual é o tempo ideal para uma primeira consulta num doente crónico versus as consultas de seguimento? Eu acho que isso deve variar muito de acordo com a prática clínica, de acordo com o hospital. Eu acho que nisso sou uma relativa privilegiada. Eu tenho consultas subsequentes de meia hora e consultas de primeira vez de 1 hora, que muitas vezes excedem esse tempo, mas eu penso que isto não é a prática clínica. Eu acho que em oncologia isto é o mínimo dos mínimos. Ter 1 hora com doente de primeira vez e eu costumo dizer aos alunos da faculdade, não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Portanto, a primeira consulta é fundamental, mas eu acho que na maior parte dos centros não há 1 hora para uma consulta de primeira vez. Corrijam-me se eu estiver errada. Há recomendações da ordem dos médicos para os tempos expectáveis para cada especialidade. No caso da pediatria. No caso da pediatria, 45 minutos uma primeira, 30 minutos uma segunda. Se forem consultas de neurodesenvolvimento ou de medicina do adolescente, 1 hora primeiras, 45 segundas. E posso dizer que isso é execuível. No hospital é o que nós temos, é o que nós temos atribuído. São recomendações genéricas e que depois devem ser adaptadas a nível local. E na cardiologia? Na cardiologia nós temos normalmente 30 a 40 minutos para uma primeira consulta e 20 minutos para uma segunda consulta. Dizer que, embora isto possa ser respeitado, nós temos imenso overbooking, não é? Portanto, claro, toda a gente tem imenso overbooking. E depois, como consulta de seguimento de um doente crónico, como é que se gerem 20 minutos? Como é que se priorizam 20 minutos? E é que está o problema. É que eu posso ter preparado a consulta e achar que vou
transmitir esta informação, mas quando a pessoa se aproxima de mim, vem-me dizer que afinal aconteceu mais qualquer coisa que eu não estava à espera. A valsa dança 2, não é? Portanto, não exatamente. Portanto, imediatamente, todo aquele plano que eu tinha de dizer eu tenho estes objetivos para esta consulta, que é transmitir esta informação, pode ser completamente destruído no momento em que a pessoa chega à minha beira e diz, afinal eu tenho outro assunto para discutir. Só que isto é muito importante, porque estas segundas consultas não servem para eu dizer o que eu quero, servem exatamente para eu perceber o que é que está a passar do outro lado entre a última consulta e esta consulta. E, portanto, o que eu acho que aqui é muito importante é que nós vamos ter que priorizar efetivamente, não podemos dizer todas as coisas que queremos, temos que ter mais ou menos priorizado o que é que queremos dizer, mas também temos que contar com o imprevisto. E é isso que eu acho que não está contemplado no tempo de consulta, porque eu posso demorar até menos tempo do que aquilo que eu previa para uma situação que está bastante controlada e estável, mas posso demorar o dobro quando, por exemplo, tenho que explicar a uma pessoa o que é um cateterismo cardíaco que lhe vou ter que propor, porque, nem resultado de umas queixas que ele me parece a ter, vou ter agora que fazer um exame que é um exame invasivo. E, portanto, todas estas coisas podem tornar uma coisa que, à partida, seria super simples, numa coisa complexa. Há modelos de consulta, inclusive americanos, do género, têm direito a 3 problemas por consulta. Diga lá. Diz 1, diz 2, diz 3. Então marca uma nova consulta e abordamos esse seguinte. O nosso Sistema Nacional de Saúde e Sistema de Saúde português, em geral, é efetivamente muito bom. Sim. Pelo menos é mais humano, diria eu. Diga, Filipe. Eu diria que mais importante do que termos tempos definidos é depois termos capacidade de os implementar. E a gente pode ter os tempos teóricos bonitos de 45, 1 hora para a primeira consulta, mas o que verificamos, na minha consulta pelo menos, é o que a Cristina Cavina acabou de dizer, nós temos overbooking, por uma razão simples. Nós temos uma pressão enorme para dar uma primeira consulta e não temos vagas de segunda consulta, e há doentes que vão precisar de vaga de segunda consulta passado 1 mês, 2 meses, 3 meses. No meu caso eu tenho segunda consulta passado, se não me engano, 15 meses. 15 meses. Que é mais de 1 ano, é 1 mês e 1 ano. 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses, que são 15 meses. E portanto, quer dizer, é evidente... Está quase 2 gravidezes. É evidente que ninguém pode esperar esse tempo todo e, portanto, tem que criar outras condições para ter consulta. Sabe, o que é que eu estou aqui? Estou aqui só para criar problemas? Não, para abordar situações problemáticas e criar soluções. Só para acabar, eu trabalhei uma vez com um colega meu americano, ele tinha no mínimo 1 hora por doente, por consulta. Ele selecionava na agenda, marcava 1 hora para ver cada doente. Havia doentes que provavelmente estava mais ocupado em termos de atividade científica, mas ele aproveitava tudo até para comunicação não científica e muitas vezes intervenção em estilos de vida, conhecer melhor a pessoa, conhecer melhor a envolvente da pessoa e, portanto, ele rentabilizava imenso. Eu, se estivesse cá 1 hora por doente... Também rentabilizava imenso. Quer dizer, eu saía no dia seguinte, não é? No dia seguinte de madrugada... Quer dizer, não sei, porque que entrar a seguir para fazer outras consultas. Há aqui há uma sugestão que nós devemos fazer e que efetivamente não estamos a implementar porque também não temos neste momento capacidade para isso em termos de infraestrutura, que é nós podermos pôr o doente a preencher alguns questionários, nomeadamente em relação à medicação que efetivamente está a fazer. Isso às vezes faz com enfermeiros e tenta-se... Não começa na ficha da anamnese? Já não se faz? Ficha da anamnese? Pois, essa é que é a questão. Estou a perguntar. Se tivéssemos essa possibilidade, ou seja, do tempo de espera ser aproveitado para as pessoas poderem efetivamente reportar alguns dos sintomas mais importantes. Não é só o consentimento informado. Que se recordam. E para poderem, por exemplo, fazer uma reconciliação de toda a terapêutica, isso ajudava imenso. Por cima, quando estamos a falar efetivamente de doenças crónicas, nós estamos a falar... E chegado a uma certa idade, várias pessoas apresentam várias doenças crónicas em simultâneo. Portanto, depois a interação medicamentosa é também aqui um aspecto muito mas aí muito podia importante. Entrar o quinto elemento. E vamos fazer... mas podia entrar... Pergunta ao quinto elemento. Quinto elemento. Como é que tu nos podes ajudar a gerir as múltiplas patologias crónicas que as pessoas vão tendo com o avançar da idade? Na gestão de múltiplas patologias crónicas, posso fornecer informações baseadas em evidência sobre as melhores práticas e diretrizes de tratamento. Isto inclui a análise de interações medicamentosas, ajustes de dosagem e estratégias de acompanhamento. Além disso, posso ajudar a identificar sinais de deterioração ou complicações, promovendo uma abordagem proativa na gestão da saúde dos doentes.
Eu vou-vos dizer, eu acho que as respostas do quinto elemento estão ao nível das minhas respostas sem fundamento clínico. Peço desculpa. Estamos a acabar. Estamos a acabar. Sim. Que eu senti é que eu ainda tenho aqui um problema para resolver convosco. Então eu vou só introduzir este conceito, que é, muitas vezes a primeira consulta não é o mais complicado. O mais complicado é a primeira consulta no âmbito da domiciliação dos cuidados de saúde. É a pessoa que tem uma alta mais precoce e vai continuar o tratamento na consulta. E a pessoa recebe uma primeira consulta com um saco de exames, notas de altas 3, 4 páginas, análises laboratoriais para ver, e uma pessoa está completamente, não é, impreparado para aquela situação. A domiciliação dos tratamentos põe uma carga extra na consulta e a consulta deixou de estar preparada para estas situações. Só para terminar esta parte, vou fazer uma última pergunta ao quinto elemento e depois digo-vos o que é que nos espera já a seguir. Quinto elemento, qual é a melhor estratégia para reduzir os tempos de espera para consultas? Para reduzir os tempos de espera para consultas, uma abordagem eficaz é implementar sistemas de triagem que priorizem os casos mais urgentes. Além disso, a utilização de tecnologia, como a telemedicina, pode aumentar a capacidade de resposta e otimizar o tempo dos profissionais de saúde. A reorganização dos horários e a integração de equipas multidisciplinares também podem contribuir para uma gestão mais eficiente das consultas. O quinto elemento é um bom aluno, eu louvo. Mas esqueça-se mais, portanto, é preciso contratar mais pessoas. Porque se nós não tivermos ovos, não podemos fazer omeletes. Claro. E sabe o que é que nós precisamos? Precisamos de mais tempo. Precisamos de mais tempo para falar de referenciação multidisciplinar e outros temas, outros tabus na doença crónica. Mas o nosso tempo chegou ao fim. Damos assim por terminado mais um episódio do Quinto Elemento. Não percam o próximo, até porque vamos continuar a quebrar tabus na doença crónica. A começar, sabem pelo quê? Vamos terminar na atividade física, mas vamos começar pela sexualidade. Até breve. A produção deste podcast é da responsabilidade da RHP com Engenharia de Inteligência Artificial de Ruben Damaso, sonorização e edição de áudio de Rui Madeira. Quinto Elemento, um podcast MSD.